Talvez você já tenha notado que dia 1º de janeiro não é um dia mágico. Nada muda se você não mudar primeiro. E nesse vídeo, então, eu vou te dar 10 dicas para atrair mais dinheiro, ser uma pessoa mais rica e mais próspera. Bem-vindo de volta! Se você é novo aqui, eu sou a Camila e eu sou coach de mentalidade e especialista em lei da atração. Eu ajudo pessoas, empreendedores, assim como você, a ter mais dinheiro e sucesso com os seus negócios. O que eu vou compartilhar aqui hoje com você são dicas que, se você colocar em prática, você vai ver mudanças de verdade na sua vida e no seu negócio. Começo de ano tem toda aquela empolgação, a gente quer colocar tudo em prática, fazer metas. Ok, fazer isso. E vocês vão ver que algumas dicas têm a ver com isso, mas o foco realmente é sempre você se transformar de dentro para fora. Então a primeira coisa é você planejar o seu trimestre. Planeje quanto você quer faturar nesses próximos 3 meses. Planeje o que você quer colocar em prática, que projetos, que ideias. Muitas pessoas às vezes acabam querendo planejar o ano inteiro e se sentem sobrecarregadas e não conseguem fazer nem sequer o que elas se comprometeram a fazer no primeiro mês, no primeiro trimestre. Então, por isso que é importante a gente sempre dividir em períodos curtos os nossos planejamentos e as nossas ações. E por que não só um mês? Porque é interessante você ter uma visão um pouquinho mais ampla. E não tão ampla assim a ponto de você querer planejar o ano inteiro, como eu falei, porque isso pode te sobrecarregar ou te deixar um pouco assustado e também querer controlar tudo, né? E não é para isso que a gente está aqui. Eu não acho que o planejamento seja para você controlar, e sim para você dizer como que você quer que seja o próximo ano, os próximos meses na sua vida, para você colocar essa intenção positiva, não para você controlar, porque senão não teria graça viver, né? A vida é uma caixinha de surpresas, e de surpresas muito boas quando a gente se permite e a gente está alinhado. Segunda dica é você tirar uma semana ou alguns dias da sua semana para ficar longe de redes sociais. Se você ainda não faz isso, eu sugiro que você comece a fazer um experimento para ver como isso vai mudar a sua vida e o seu ano. Ah, mas o que isso tem a ver com prosperidade, com sucesso? Tem tudo a ver. É impressionante o quanto você ganha de tempo, de espaço mental, de leveza na sua vida, e como você consegue criar mais e ter mais ideias que vão te trazer mais negócios, mais prosperidade na sua vida, porque você libera esse tempo de ficar vendo o que os outros estão fazendo, de ver o que tá na moda, o que tá em alta, né, o que a sociedade espera de você, e você começa então a olhar para dentro de si. Se você, como eu, trabalha com redes sociais, não pode ficar muito tempo longe, faça como eu, tira alguns dias da semana para não olhar. Agora, se você não trabalha diretamente com redes sociais, tira uma semana que você vai ver. Eu já vi pessoas até tirarem um mês longe de todas as redes sociais, e é muito interessante os resultados que acontecem. E a dica 3 tem muito a ver com isso também, que é pare de se comparar. As redes sociais acabam fazendo a gente querer se comparar, muito mais do que naturalmente a gente já faz como ser humano, né? De procurar aquela validaçãozinha no outro. Então é muito importante você eliminar isso, essa ideia de se comparar, porque ninguém é igual a ninguém. E apesar de que às vezes a gente se identifica com algumas pessoas pelos caminhos que elas seguem, pelas atitudes, pelo perfil delas, nunca a gente deve se comparar com elas. Mesmo que a gente tenha escolhido seguir o mesmo caminho, cada um tá num estágio diferente desse caminho. Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 30 de outra pessoa. E mesmo que você encontre alguém quase aí na mesma que você, sei lá, o que você pode usar como padrão de tempo, enfim, nunca duas pessoas são iguais. As experiências que elas viveram sempre são diferentes. Então, por isso que a gente nunca pode comparar, porque é como se a gente estiver comparando bananas com maçãs, e vai ser sempre assim, porque cada ser humano é único. E a quarta dica é desafiar o seu crítico interior. Também vai de encontro com isso, porque são mudanças internas que vão refletir nas mudanças externas. Quando você desafia o seu crítico, aquela vozinha que fica dizendo que não é para você fazer tal coisa, que não é para você se arriscar, ou que você não é bom, que você não deveria fazer isso, fazer aquilo. Quando você desafia essa vozinha, você conquista um
poder dentro de você que te permite manifestar mais coisas, inclusive dinheiro e prosperidade na sua vida, porque realmente você só vai conseguir manifestar as coisas e principalmente prosperidade quando você superar os seus medos que se refletem nessas críticas. Porque essas críticas, o seu crítico interior, nada mais é do que o seu medo se manifestando, querendo vir à tona e falar para você do que ele tem medo. Se você tiver interesse, eu posso falar um pouco mais sobre o crítico interior, sobre como superar esse crítico interior. Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo que vem por aí. A próxima dica é: crie uma rotina matinal. Se você não tem uma rotina matinal ainda, você não tem noção do quanto é empoderador, do quanto transforma realmente a sua vida, ter uma rotina matinal que você segue. Eu nunca fui muito fã de rotinas, eu confesso que quando eu trabalhava no meu emprego eu ia dizer 9 to 5, né, das 8 às 18, às vezes eu me sentia muito deprimida porque todos os dias pareciam os mesmos dias, eu seguia a mesma rotina de sempre. Isso foi um dos motivos que me levou a empreender. Mas uma rotina consigo mesma, uma rotina que vai te fazer ter mais controle pessoal, emocional, mais alinhamento com a fonte, com o universo, é muito importante. E algo que eu sempre falo, acho que até tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal. Tem também um treinamento que eu ensino como fazer a sua rotina matinal. Explica certinho como você fazer sua rotina matinal para manifestar os seus desejos, para ter mais prosperidade e felicidade na sua vida. E assim, já foi muito falado quanto é importante seguir uma rotina matinal, quantas pessoas de sucesso têm uma rotina matinal, e não necessariamente você precisa seguir a rotina de alguém, né? Eu lembro que tem aquele livro bem famoso, Milagre da Manhã, que eu já li também, e que eu não sigo todos os passos que estão ali. É um livro bacana, mas acho um pouquinho engessado. Tem a galera do 5 AM Club, que também é uma opção, mas eu também não sigo. Não acho que é necessário você acordar às 5 da manhã para ter sucesso. Se for o melhor horário para você, ok. Se não, não precisa. Enfim, nesse treinamento aí eu falo detalhadamente o que, de acordo com a lei da atração, você deve fazer para você ter uma vida melhor e alcançar os seus desejos, os seus sonhos, as suas metas com facilidade. Dica 6. Crie uma rotina de cuidados pessoais. Sim, estou falando isso para você porque eu sei que você, assim como eu, é uma pessoa dedicada que gosta de fazer as coisas certo, que às vezes acaba trabalhando demais e esquece de si mesma. Então, eu principalmente fui muito assim nos primeiros anos do meu negócio, que eu esquecia de cuidar de mim. Eu simplesmente não focava mais em mim, né? No meu bem-estar, no meu cuidado pessoal. Então, sempre indico para qualquer pessoa que trabalha muito, principalmente empreendedores, empreendedoras que têm seu próprio negócio, faça uma rotina de cuidados pessoais, faça como eu, de anotar na agenda. Anoto às vezes, porque no dia a dia, às vezes a gente esquece, mas não só criar essa rotina, como também lembrar de sempre focar em se sentir bem, em estar bem. Que não é só fazer unha, sobrancelha, mas também é você lembrar de se levantar da cadeira, de se espreguiçar, de tomar uma água, de caminhar, de fazer um exercício, de meditar. Isso tudo é muito importante para a sua saúde mental e para os resultados que você vai ter no seu negócio. Se você não está bem, não tem como você ter bons resultados. Sétima dica é: desapegue. Desapegar é muito importante para você conseguir fazer as coisas que você deseja, ter os resultados que você quer. Tanto coisas físicas ao seu redor, quanto ideias, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer muitas coisas, né? Se você é como eu, tenho muitas ideias, muitas coisas que eu quero colocar em prática e às vezes eu não consigo colocar mão, né? Para fazer isso. E ok, porque na verdade não é tudo que eu tenho ideia que eu preciso colocar em prática. Mas é importante eu saber o que realmente ali vai fazer diferença na minha vida, vai fazer diferença no meu negócio e que vai me preencher. Então,
esse ano é um ano que eu quero cada vez mais colocar em prática essa ideia de essencialismo, né? Eu não sei se talvez chamar minimalismo, mas minimalismo é uma palavra que eu já não gosto pela própria palavra, né? Acho que a gente não deve viver só com o necessário, a gente está aqui para ter mais, para se expressar mais, porém a gente tem que estar de acordo com a nossa essência. Então, aquilo que vai nos fazer bem, né? Então, desapegar é uma dica muito boa e esse ano, sem dúvida, mais é menos é um dos mantras. A dica 8 é: diga não. Você ganha mais tempo, você consegue ser mais focada, você consegue fazer muito mais coisas quando você aprende a dizer não, sem ser rude, quando você aprende a dizer não por respeito a você mesmo. Existe uma síndrome, que é a síndrome da menina boazinha, que não só mulheres têm essa síndrome, muitos homens também têm essa síndrome, que é você não querer desagradar ninguém, que é você querer agradar todo mundo e é você se sacrificar para não ter que decepcionar outra pessoa, para não ter que passar por situações constrangedoras ou talvez difíceis, né? Nem constrangedoras, mas assim, situações um pouco difíceis de conflito, talvez, de uma pessoa querer algo e você dizer não. Então é muito importante isso, é muito importante aprender a dizer não e sair dessa síndrome de menina boazinha, que também eu posso falar um pouco mais sobre isso, se você tiver interesse. Deixa aqui nos comentários. Dica 9, dê pequenos passos. Então essa dica vai muito de encontro com a dica 1, que é para você não se sobrecarregar, não ficar assustado em relação às suas metas. Sonhar grande, mas criar pequenas metas, pequenos objetivos, porque senão você pode começar a desanimar quando você coloca um número muito grande como meta e não alcança de primeira. Eu vejo isso acontecer muito com alguns empreendedores que eu ajudo, coaches, terapeutas, porque há muitas histórias por aí de sucesso que são reais, sim, de pessoas que faturam 6, 7 dígitos em poucos dias. Mas não é porque elas faturaram em poucos dias que o trabalho delas, a intenção delas, o foco delas só levou esses 6, 7 dias. E uma pessoa, às vezes, que nunca faturou 10 mil reais, coloca uma meta aí de faturar 1 milhão. Então, não tenha medo de dar pequenos passos, né? Se você nunca faturou 10 mil, quem sabe, né, diminui um pouco essa sua meta, esse seu objetivo. A sua intenção de chegar num milhão tá aí, não é que você não vai conseguir, mas crie pequenas metas, vá dando pequenos passos. E a próxima é: invista em si mesmo. Invista tempo, dinheiro e energia em você. Se você não fizer isso, como você pode pedir que outras pessoas invistam no seu negócio, na sua ideia, no seu projeto, no seu trabalho? Enfim, você tem que aprender a investir em si mesmo para gerar essa energia, para ganhar mais do universo, para receber mais. Não que você precisa investir dinheiro para ganhar mais dinheiro, mas você precisa sim investir a sua energia, que às vezes vai ser em forma de dinheiro, para você ter um retorno. O importante é você aprender a se valorizar a ponto de investir em você. Eu vejo muitas pessoas patinando aí, tentando resolver tudo sozinhas. Elas pedissem ajuda de alguém, elas conseguiriam resultados muito mais rapidamente. Se você gostou, se você vai colocar alguma em prática, ou se você já coloca alguma dessas dicas em prática, coloca aqui nos comentários para mim. E não deixe de compartilhar e de curtir o vídeo. Até mais! Esse é um recado pro meu vizinho colocar óleo no portão dele, porque não dá. Não dá mais. Já estamos um mês ouvindo esse barulho toda hora que ele entra e que ele sai.